Aleluia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É uma honra, né? Num dia tão especial, 52 anos de existência dessa igreja, né? Não é pouca coisa, não é? O Júlio é um amigo querido, ele e a sua esposa, né? São nossos amigos, colegas de profissão, somos jornalistas e temos cultivado essa amizade já há um bom tempo. E para nós é uma honra estar aqui, né? Olha para o seu irmão, dá um oi para ele, fala, que bom que você está aqui, não é? Oi, amém. Que bom que você está aqui, que bom que você pôde vir. Está dando para ouvir bem aí atrás a minha voz? Amém. Nós, nesses tempos que estamos vivendo, né, irmãos, de pandemia e tantas coisas que passamos nesses últimos 2 anos, não é? Nos fez refletir um pouco, não é? E as igrejas, eu acredito que refletiram, os pastores também, espero que tenham refletido o que Deus quis nos falar. Agora que estamos num tempo de um pouco mais de relaxamento, né? Estamos podendo já não usar máscaras o tempo todo. Podemos nos abraçar, né? Estar mais perto uns dos outros. Mas uma das coisas que Deus me fez meditar nesses tempos foi voltar às coisas essenciais da vida. E voltar às coisas essenciais da palavra e da igreja. O que realmente é primordial, o que realmente é fundamental, o que realmente é importante que a igreja tenha para ela ser igreja. Porque a igreja no Brasil cresceu bastante, não é? Ela se tornou visível, ela se tornou importante, ela se tornou relevante, ela está na boca de todo mundo, está na boca da sociedade, para o bem e para o mal, não é? Às vezes para mal, às vezes para bem. Não por culpa dela, né? Mas por culpa de alguns que às vezes envergonham o nome do Senhor e se dizem parte da igreja. Mas a igreja se tornou de alguma maneira bem visível nesses últimos tempos. E eu creio que isso também fez com que a igreja se tornasse um pouco vaidosa. Ela ficou muito nos holofotes. E é como aquela noiva que está se preparando para o casamento e começa a se olhar no espelho, não é? E começou a olhar sua beleza e falar, olha como eu sou bonita, como eu sou bela, como eu estou bem adornada, como eu estou bem vestida. E começa a olhar muito para si mesmo. E às vezes deixa de olhar para o seu noivo. A igreja às vezes perdeu a noção de que ela só é virtuosa, ela só é bonita, ela só é bondosa, ela só é justa por causa do seu Senhor. Se Jesus não for realmente o centro da sua igreja, ela deixa de ter todas essas qualidades, ela deixa de ter toda essa beleza e passa a ser uma outra coisa qualquer, mas não a noiva do Senhor Jesus. Então eu creio que, de certa maneira, a pandemia Deus usou para dar um freio de arrumação na igreja, trazer a igreja para o foco, voltar a olhar para Jesus. Eu espero que todos tenham percebido essa necessidade de não se preocupar tanto com os eventos, não se preocupar tanto com a aparência, não se preocupar tanto com as coisas de Deus, mas se ocupar com Deus, com a sua palavra, com a sua presença. Amém, meus irmãos? O que é mais importante na vida da igreja do que a presença de Deus? Hoje, nesse ambiente de adoração, eu pude sentir a presença de Deus. Amém? A presença de Deus nesse ambiente, a presença de Deus na vida dos irmãos. Isso faz toda a diferença
na vida da igreja. Então, nesses tempos, né, eu comecei a pensar e a meditar: Senhor, o que é essencial para a igreja ser igreja? Que não pode faltar na vida da igreja? E aí, como eu sempre costumo fazer, eu fui para Jesus. Quais os registros de Jesus falando sobre a igreja nos evangelhos? Quais são esses registros? Aonde estão os lugares onde estão registradas, né, Jesus falando sobre a igreja, usando a palavra igreja? E é interessante que nos evangelhos só existem 2 registros de Jesus usando a palavra igreja. Os discípulos depois falaram muito, os apóstolos falaram muito sobre a igreja nas cartas apostólicas, né? Em Apocalipse fala muito sobre a igreja, mas nos quatro evangelhos só tem 2 passagens onde Jesus usa a palavra igreja. É claro que ele deve ter falado muito mais com os seus discípulos sobre a igreja, é lógico, mas não estão registrados nos evangelhos. E eu comecei a pensar, mas por que não estão registrados nos evangelhos? Porque a igreja era a razão de ser, não é? A igreja era o que viria pela frente. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, o evangelho precisaria ser pregado pelos seus discípulos, pela igreja. E você vai encontrar só 2 passagens onde Jesus usa a palavra igreja no seu ensino, com os seus discípulos. E a palavra igreja, né, como vocês sabem, vem de eclésia, do grego, que significa os que são chamados para fora. Então você faz parte de um organismo vivo, formado por pessoas que foram chamadas para fora. Para fora da onde? Para fora desse sistema de coisas que governa esse mundo. Quem governa esse mundo secular, esse mundo sem Deus? O mundo jaz no maligno. Então há uma mente, há um pensamento que dirige todas as coisas nesse mundo. E há um pensamento, há um espírito que está por trás da igreja e que está por trás da palavra de Deus, que é o pensamento e o espírito de Deus. Então a igreja é formada por um povo que foi chamado para fora desse sistema governado pelo maligno. E hoje nós somos então governados por um outro pensamento, por um outro sistema de valores, por um outro sistema de crenças que obedece à mente, o pensamento, o Espírito de Deus. Amém? Por isso que nós recebemos o Espírito Santo em nós, para podermos andar nessas coisas, andar em obediência ao pensamento de Deus, aos valores do reino de Deus. Então, a eclésia, né, igreja, é formada por esse povo que está sendo levantado por Deus, chamado para fora. Jesus usou esse termo dos gregos, pegou a palavra eclésia, que significava uma assembleia. Por exemplo, as cidades-estado gregas, né, cada cidade grega era um estado. Então Atenas, Esparta, Corinto, né, as cidades gregas, elas eram estados, e cada cidade tinha a sua eclésia, a sua assembleia de pessoas que governavam, que decidiam os rumos da cidade. Essa assembleia, elas se reuniam quando tinham que discutir algum assunto importante, elas iam para fora da cidade e se reuniam naqueles teatros ao ar livre, aqueles anfiteatros gregos, para discutir os rumos da cidade, as decisões sobre a cidade. Então essa assembleia chamada de eclésia, Jesus pegou esse termo e trouxe para o seu reino e nos chamou de eclésia, de igreja. A assembleia de pessoas que são chamadas para fora para de alguma maneira definir os rumos desse mundo. Amém? Você aqui em Marília, talvez você não ache isso, mas você faz parte de um povo que decide os rumos espirituais da cidade. Isso é tremendo, isso é um privilégio. Você faz parte de um povo que forma essa assembleia solene, que em oração, diante de Deus, pode mudar o destino da sua cidade.
Amém? Em Adamantina pode ser assim, em Marília pode ser assim, em Pompeia pode ser assim, em Campinas pode ser assim. A igreja, porque é chamada para fora do sistema desse mundo, pode agora, diante de Deus, clamar pelos destinos da sua cidade. Quando Deus olha para uma cidade, Ele vê uma eclésia, Ele vê uma igreja. Nós estamos celebrando os 52 anos dessa igreja local, mas essa igreja é uma parte de toda a igreja de Marília. E quando Deus olha para Marília, Ele vê todos aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, que fazem parte da sua assembleia solene, da sua eclésia, da sua igreja em Marília. Então Ele olha e vê uma igreja. Ele não vê várias igrejas, Ele vê uma igreja, um povo, uma assembleia, uma eclésia. Amém? Então você, como parte desse povo, pode ajudar a decidir os rumos da cidade. Então isso é um privilégio. É um privilégio. E eu fui nos evangelhos e falei: Jesus, por que só 2 lugares? Um assunto tão importante para nós, e só tem 2 lugares que o Senhor, que estão registrados, o Senhor usando a palavra eclésia. Às vezes Jesus complica para a gente, né? Porque Ele poderia deixar isso mais detalhado, não é? Mas é interessante, porque Jesus, Ele era um ótimo editor de jornal, de textos, não é? Porque Ele resumia muito bem, Ele formava aquilo que era essencial do assunto, Ele sabia trazer à luz aquilo que de fato era fundamental. Por exemplo, Ele pega toda a lei, os profetas, os mandamentos, e Ele fala: tudo isso se resume em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, que resumo é esse? Daria um ótimo, um excelente jornalista. Pegou toda a lei, todos os profetas, todas aquelas coisas e resumiu em 2 pontos, para ninguém esquecer. Quem esquece uma coisa dessa? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Um resumão perfeito. Então Ele tinha esse poder de síntese, né? Ele tinha também essa estratégia de usar parábolas, não é? Para que as pessoas guardassem melhor na memória, usando figuras do seu tempo, do cotidiano das pessoas. Isso é outra coisa importante. A igreja precisa falar numa linguagem que o povo do nosso tempo entenda. Eu estava conversando com o pastor Júlio, uma linguagem que a nossa sociedade entende, a linguagem da ação social, de ajudar os que precisam, de ajudar os mais carentes, de ajudar os mais pobres. Essa é uma linguagem que o mundo entende. Então nós temos que ter sabedoria de falar a língua do nosso tempo. Nós, com todo respeito aos que fundaram essa igreja local, nós não vamos ganhar essa cidade ou os arredores dessa localidade usando a linguagem que eles usaram há 52 anos atrás. Entenda bem, valores são eternos, princípios de Deus são eternos, nunca vão passar. Isso é inegociável. Amém, irmãos? Palavra de Deus não é negociável, não se negocia. O que é pecado, o que era pecado no tempo de Jesus, continua sendo pecado quando essa igreja foi fundada, continua sendo pecado hoje. O que era trevas, continua sendo trevas hoje. O que é luz, continua sendo luz. Os princípios da palavra de Deus não se negociam. Mas a linguagem, muitas vezes nós temos que ter sabedoria. Um exemplo bem simples. Deus foi o primeiro ecologista da história. Hoje está muito na moda defender a ecologia, né? Defender o meio ambiente e tal. Deus foi o primeiro.
Por quê? Porque Ele criou a terra perfeita, criou o jardim do Éden maravilhoso para o homem e a mulher habitarem. E a primeira profissão do homem foi jardineiro. Cuidar do jardim, regar, plantar, cultivar. Que profissão maravilhosa. Por isso que a gente gosta de mexer nas plantas, de ter uma horta, de cultivar alguma coisa, nem que seja um vasinho na sua casa, né? Porque a gente tem tem essa vocação, essa necessidade de mexer com a terra, com as plantas. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, essa é uma linguagem que a nossa geração, os jovens de hoje entendem. Você falar que Deus se preocupa com o meio ambiente, que Deus é ecologista, que Deus cuida da terra, talvez eles nunca tenham parado para pensar nisso. Amém? Sabe, irmãos, é contextualizar a linguagem, contextualizar o nosso Deus, fazer com que as pessoas compreendam o Evangelho, muitas vezes a partir de palavras e de expressões que elas usam. Agora, voltando para Jesus, eu fui olhar então aonde Jesus fala da igreja. E eu fui encontrar duas passagens. A primeira delas está em Mateus 16, a partir do versículo 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aqui Jesus está perguntando para os seus discípulos quem as pessoas comuns diziam que ele era. E tinham aquelas interpretações: é um dos profetas, é João Batista, é Elias. As pessoas que normalmente não tinham a clareza, a convicção de quem era Jesus. E aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Vocês estão andando comigo já há algum tempo. Quem eu sou para vocês? E aí Pedro tem uma revelação dada por Deus, e ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim: Você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Qual é a pedra sobre a qual Jesus vai edificar a sua igreja? No primeiro, alguns diziam que a pedra era o próprio Pedro, por isso ele foi considerado o primeiro papa da história, não é? E tudo mais. Mas não é isso. E a pedra também não é a revelação somente que Pedro teve. A pedra é homens e mulheres que têm a mesma revelação que Pedro teve. Ou seja, a igreja, ela é formada por pessoas, por homens e mulheres que têm a revelação de que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Ninguém pode fazer parte da igreja se não tiver revelação de quem é Jesus. Ninguém faz parte da igreja se não tiver certeza, convicção profunda de que Jesus é Deus,
de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Messias, de que Ele é Deus encarnado, de que Ele morreu e ressuscitou, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou para nos dar vida eterna, e agora nós temos vida eterna com Ele. Então, a igreja, uma das bases da igreja, para a igreja ser igreja, homens e mulheres, ela é formada por homens e mulheres que têm revelação de que Jesus é o Cristo. Esse é um fundamento, essa é uma base, isso é algo que não pode faltar. Se a igreja não for formada por pessoas que sabem quem é Jesus, ela deixa de ser igreja. E entenda bem, as igrejas hoje estão cheias de pessoas que não sabem direito quem é Jesus. Para alguns Jesus é um provedor, para outros Jesus é um curandeiro, para outros Jesus é um líder político, para outros Jesus tem palavras bonitas. Agora, só faz parte da igreja homens e mulheres que sabem quem é Jesus no seu espírito, receberam revelação de quem é Jesus. Amém? Esse é um fundamento, essa é uma base da igreja. A igreja, para ser igreja, precisa ser formada por pessoas que têm essa revelação. Amém? Esses dias eu estava vendo, me mandaram uma notícia num dos grupos de WhatsApp, dizendo que uma pessoa, depois de doar uma oferta, ela ganhou na loteria um dinheiro, pegou e deu um valor alto de oferta numa igreja. Depois de um tempo ela se decepcionou porque as bênçãos não vieram, e ela entrou na justiça para pedir de volta o dinheiro que ela tinha doado. Quer dizer, já começa que ela ganhou dinheiro na loteria, né? Doou um valor e depois pediu de volta, porque para ela, e ela fala isso na ação, na argumentação do advogado, de que ela foi para a igreja esperando sucesso financeiro, sucesso familiar, sucesso e bem-estar. Está entendendo? Muitas vezes as pessoas vêm para Jesus realmente saindo de uma situação difícil, em crise conjugal, crise financeira, crise emocional. Não tem problema você chegar em crise para Jesus. A grande maioria chega para Jesus em crise. Eu cheguei em crise, não é? Dificilmente alguém vem para Jesus quando tudo está muito bem. Mas Jesus não pode continuar sendo o provedor, aquele que cura, aquele que me faz ser um sucesso. O próprio Jesus falou: essas coisas os gentios procuram, mas vocês devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, suprimento financeiro, sucesso profissional, uma família estabilizada, isso tudo é consequência de eu andar com Jesus, de eu ter relacionamento com Ele, de eu ter comunhão com Ele. Essas coisas são acrescentadas. Agora, se eu estou buscando essas coisas apenas, e não o Deus que me abençoa, eu estou invertendo as coisas. E aí quando eu me frustro, eu vou entrar na justiça para buscar de volta. Meu irmão, não tem cabimento. Mas olha a mentalidade de pessoas que não sabem quem é Jesus, nunca tiveram revelação sobre Jesus, nunca conheceram Jesus. E às vezes há líderes que estão ensinando errado porque também não têm intimidade com Deus, estão precisando apresentar resultados para as suas denominações, resultados financeiros, resultados de pessoas, números. Meu irmão, igreja não é número, as pessoas não são um número, as pessoas têm um nome, têm uma identidade em Deus.
Você lá na eternidade vai ter um nome que você vai receber, que só você e Deus conhecerão. Você já leu isso? Um nome que só você e Deus sabe. Isso fala de identidade. Deus não confunde os seus. Fica tranquilo. A Bíblia diz que até na morte, quando a pessoa está morrendo, os anjos vêm, um cristão, um crente morrendo, os anjos vêm resgatá-lo e levar a sua alma e o seu espírito para a presença de Deus. Porque até na hora da morte o inimigo ainda tenta disputar a nossa alma. Mas nós vamos ser escoltados por anjos para a presença de Deus. Não erra, Deus não erra o caminho, Deus não erra o seu nome, Deus sabe quem é e quem não é, quais são os dele e quais não são. No meio de uma multidão, Deus sabe o seu nome, sabe se você está falando com ele ou não, sabe quando você clama por ele. O teu espírito está em conexão direta com o Espírito de Deus, se você quiser. Às vezes, alguém que está chegando na igreja lá, me traz um nome, para eu orar, às vezes traz até a fotografia junto, e fala assim, olha, o nome do meu pai é fulano de tal, todo nome, sobrenome e tal, só falta dar o SIC, o RG, o endereço. Eu falo, olha, e às vezes a pessoa fala o nome, eu vou para casa, depois vou orar pela pessoa, esqueci o nome. Imagina o sobrenome. Mas aí eu falo para Deus, Deus, o Senhor sabe quem é? É aquela pessoa, pai daquela mulher que veio. Você está entendendo? Você pensou na pessoa, Deus já sabe quem é. Deus sabe em quem você está pensando. Deus sabe os teus pensamentos antes que eles subam à tua mente. Amém? De espírito para espírito, a tua essência para a essência de Deus. Isso é a comunhão que nós temos com o nosso Deus. Então, aqui Jesus dá uma base. Igreja, para ser igreja, tem que ter gente que tem revelação de quem é Jesus. Esse é um fundamento. Aí o outro lugar onde está escrito Jesus falando sobre a igreja, Mateus 18, a partir do versículo 15, diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém? Aqui está um outro lugar onde onde está registrado Jesus usando a palavra igreja. E está falando do quê? De perdão, de arrependimento, de relacionamento, de um lugar onde você pode ter a liberdade de ouvir e de receber, de ser corrigido, de ser exortado, de ser amado, de ser abençoado, de ser acolhido. Então, igreja, a conclusão que eu chego lendo esse texto, tem que ser um lugar onde a disposição para amar e a disposição para se arrepender e a disposição para perdoar precisam estar presentes. Então, igreja é um lugar onde a disposição para amar, a disposição para perdoar, a disposição para se arrepender precisam estar presentes. Isso faz parte da essência da igreja, do que ela é, do que ela precisa ter para ser igreja.
duas coisas fundamentais. E você percebe que nenhuma delas está relacionado à forma de culto, à liturgia da reunião, ao tamanho da reunião, ao formato da reunião, aos eventos da igreja. Você está entendendo? A vida de igreja, meu irmão, ela tem valores e fundamentos que são essenciais, elas precisam existir. O resto, vamos dizer assim, podem acontecer ou não, podem estar presentes ou não. Por exemplo, você pode ter eventos para casais, eventos para jovens, eventos para isso, células e grupos pequenos, grupos de oração, tudo isso é importante, podem estar presentes num momento, podem não estar em outro. Por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos que voltar ao mínimo, que foi transmitir cultos online. Nós já fazíamos isso, já transmitíamos online e presencial, mas aí teve um período que ninguém podia vir até o salão. Então um grupo muito reduzido de pessoas, da parte técnica, falando para um monte de cadeiras vazias, acreditando que tinha gente do outro lado me ouvindo, e assistindo o Fantástico ao mesmo tempo. Ou assistindo o Fantástico e fazendo de conta que estava me ouvindo, né? Espero que não, né? Mas você está entendendo? De repente, a igreja sumiu. E aquelas igrejas que dependem dos eventos para sobreviver, ficaram em apuros. Eu vi muito pastor reclamar de autoridades. Eu vi muito pastor resmungando e reclamando e se rebelando e se revoltando. Mas a maior parte deles estava preocupado, sabe com o quê? Você acha que com as pessoas? A arrecadação diminuiu em muitos lugares. Igrejas que dependem do evento, dependem de muita gente, aquela máquina precisa continuar girando e o dinheiro precisa continuar entrando, e de repente para tudo. E agora? Meu irmão, igreja que tem os fundamentos corretos, baseados em quem Jesus é, e vive como uma família que se ama, se perdoa, se arrepende, se reconcilia, recebe, acolhe, não tem problema, não passa crise, não tem desespero. Nós não perdemos ninguém durante a pandemia, ninguém. Os dízimos e ofertas não diminuíram, não tivemos problema financeiro. Por quê? Porque nós não dependemos dos eventos. Amém? Fazemos eventos? Fazemos. Temos culto, reunião dos jovens? Temos. Temos células? Temos. Fazemos reuniões para casais? Fazemos. Temos reunião de oração? Temos. Estamos retomando agora, né? Porque ficamos um tempo sem. Mas ninguém se perdeu. Ninguém perdeu sua fé, ninguém adoeceu por causa disso, no sentido do seu espírito, da sua alma, porque os valores fundamentais estavam presentes. Amém, irmãos? Igreja é simples, nós temos que voltar para a simplicidade do Evangelho. Números iludem, multidão ilude. Jesus não se deixou iludir pela multidão. Pelo contrário, né? Tinha hora que ele falava: vamos para casa pessoal, já deu por hoje. Saía e deixava todo mundo lá e ia orar. Estava muito tumulto, vamos para o outro lado do lago. Deu comida para o pessoal e falou: vocês estão vindo atrás de mim, atrás do pão que perece? Vocês estão vindo atrás de mim, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E Jesus não era pobre, ele tinha casa. A casa dele em Cafarnaum, está lá escrito. Chegando em sua casa em Cafarnaum, ele vestia roupas boas, disputaram a túnica dele, os soldados.
Ele tinha uma profissão digna e bem remunerada. Carpinteiro naquela época ganhava muito bem. Ganha bem hoje, naquela época ganhava. Carpinteiro, marceneiro, ganhava bem também. O seu ministério tinha um tesoureiro, ou seja, entrava recursos de outras pessoas. A palavra diz que muitas mulheres ricas se converteram e doavam recursos. Tudo bem que o tesoureiro era ladrão, mas isso mostra que ele era desprendido em relação a dinheiro também. Não tinha problema com dinheiro. A gente às vezes faz uma ideia meio errada ou romantizada sobre Jesus, porque a gente pega algumas coisas que ele falava e não vai ver o contexto, né? Quando ele fala que ele não tem onde reclinar a sua cabeça, ele estava dizendo o seguinte: se você está vindo atrás de mim para ter bens materiais, tira o seu cavalo da chuva, porque esse não é meu objetivo, não é minha meta. Não é isso. O reino de Deus não se trata disso. Se você está vindo atrás de mim porque acha que eu vou libertar o povo de Israel através das armas, não se trata disso. Tanto que quando Pedro arranca a espada, corta a orelha do soldado, ele fala o quê? Guarda a tua espada. Quem fere pela espada será ferido pela espada. Então, a gente precisa entender o pensamento de Jesus, o Espírito de Cristo. Então esses dois fundamentos, eles precisam estar presentes na igreja, para a igreja ser igreja. Igreja, um lugar de pessoas que sabem quem é Jesus, que tem revelação de quem é Jesus. E igreja é um lugar onde há disposição para amar, para perdoar, para se arrepender, para acolher, para corrigir. Amém? Essas duas coisas têm que estar presentes. O resto, meus irmãos, Deus vai dirigindo conforme a necessidade. Amém? Conforme a época, conforme a cidade, conforme o tempo, conforme o lugar, conforme a pandemia. Imagina os nossos irmãos lá na Ucrânia, como é que eles estão se reunindo agora? Não é? Em subterrâneos, em lugares... Tempo de guerra. Então tudo isso é ajustável, tudo isso é flexível. Nada disso tudo isso pode ser uma metodologia, uma forma, mas não são coisas imutáveis, podem ser mudados de acordo com o que Deus tem para aquele momento, mas tem valores e fundamentos que não podem ser tirados. Então, Jesus foi ao que era essencial. Por isso só tem dois lugares, para a gente entender que essas duas coisas não podem faltar na vida da igreja. E nós não estamos falando de qualquer igreja, nós estamos falando de uma igreja, meus irmãos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Uma igreja, nos dois lugares Jesus fala: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Meus irmãos, isso tem peso no mundo espiritual. Como igreja, nós podemos ligar ou desligar uma pessoa. Isso é muito sério. Nós podemos abençoar ou não a nossa cidade. Nós podemos ser uma igreja relevante ou não, e isso não tem nada a ver com o tamanho da igreja. Tem nada a ver com o tamanho. O tamanho fala para fora, né? As pessoas se deslumbram com o tamanho. Mas não é isso que mostra a qualidade de um lugar. Tem muita igreja grande boa, e tem muita igreja grande ruim. Tem muita igreja pequena boa, e tem muita igreja pequena ruim. Ruim no sentido, você está entendendo o que eu quero dizer, né? Ruim porque não tem esses dois fundamentos bem colocados. Muita gente ali que não sabe quem é Jesus, e nem está sendo levada a ter essa revelação, ensinada a isso. E um lugar onde as pessoas entram e saem do mesmo jeito. Nunca são corrigidas, nunca são
confrontadas no bom sentido, né? Nunca não digo confronto de briga, não é isso, mas são levadas ao arrependimento, ou uma igreja que não tem, as pessoas são números, não são indivíduos que Deus ama. Jesus parava por uma pessoa se precisasse, ele parava tudo que ele estava fazendo, por causa de uma pessoa. Vocês lembram aquela mulher do fluxo de sangue, né? No meio daquele tumulto, daquela multidão, a mulher tocou nele. E ele falou: alguém me tocou. Os discípulos falaram: o senhor está brincando, né, Jesus? Todo mundo está te tocando, o senhor está espremido no meio do povo. Ele falou: não, mas alguém me tocou com fé. Foi diferente, de mim saiu poder, saiu virtude. Aí ele parou e foi conversar com aquela mulher. A mulher queria ficar quietinha no canto dela, mas ele parou por amor a ela, e falou com ela, e deu atenção para ela. Tinha uma multidão, mas Jesus parou por uma mulher, que não tinha recursos, já tinha gasto tudo que tinha, não estava preocupado. Jesus nunca esteve preocupado com recursos, com materiais, nunca fez distinção de pessoas. Ele entrou na casa de Zaqueu, que tinha posses, mas que roubava. Entrou na casa de pessoas simples. Os seus discípulos, tinha gente simples, gente melhor financeiramente. Ele nunca teve problema, nunca foi problema com ele. Ele olhava as pessoas como pelo que elas eram. O valor das pessoas eram porque elas foram criadas por Deus, amadas por Deus, tinham uma identidade que Deus deu a elas. Amém, irmãos? Toda pessoa que veio a esse mundo é amada por Deus, mesmo que ela não saiba disso. E o diabo vai fazer de tudo para que ela nunca saiba disso. E o diabo vai fazer de tudo para desviá-la dos propósitos de Deus, para que ela nunca volte à casa do Pai. Porque a nossa caminhada aqui nessa terra é uma jornada de volta para a casa do nosso Pai. Então o diabo vai fazer de tudo para que as pessoas não encontrem esse caminho de volta para a casa do Pai. E o caminho é o próprio Jesus. Amém? Então nós estamos falando de uma igreja que é uma igreja vencedora. Quando fala as portas do inferno não vão prevalecer, está falando do quê? Porta é arma de defesa. Você nunca viu alguém, com exceção de Sansão, que arrancou as portas do inimigo, né? E levou até o monte, né? Para afrontar o inimigo. Mas você nunca viu alguém lutar com uma porta na mão. Porta é arma de defesa. Então está dizendo o quê? Se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, significa que a igreja está invadindo o inferno e arrancando as pessoas de lá. A igreja que vai atacar, a igreja que tem que ir para o ataque, a igreja que vai prevalecer. Não é uma igreja acuada, uma igreja do final dos tempos. A gente pensa, uma igreja acuada, uma igreja quase vencida, uma igreja desesperada. Meu Deus, quanta luta, quanta pandemia, quanto desespero, eu não suporto mais, Jesus volta logo porque a coisa aqui está muito difícil. Não é para esse tipo de igreja, uma igreja fugitiva, que Jesus vai voltar. É para uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante. Eu já estou terminando, eu vou ler 3 textos que falam sobre essa igreja do fim, porque é uma igreja que vai prevalecer, não por causa da sua pompa, não por causa da sua aparência exterior, mas porque tem os valores do reino de Deus. É uma igreja que tem pessoas que sabem quem é Jesus, tem revelação no seu espírito de que Jesus é Deus, e são pessoas que estão prontas para amar, para perdoar e para se reconciliar. Então é essa igreja que vai vencer o mundo, é essa igreja que vai vencer as trevas. Amém? Pode não ter mais espaço para a gente se reunir amanhã, podemos não, de repente não poder. Quem imaginava, meu irmão, que nós íamos parar de nos reunir por causa de uma doença? A gente ouvia falar isso em países comunistas, países que, né, ditaduras que perseguem os cristãos.
países islâmicos muitas vezes, mas quem imaginar num país como o nosso, nós teríamos dificuldade para nos reunir por causa de uma doença. Ninguém previu isso. Eu não vi nenhum profeta sério prevendo isso. Não vi. Se vocês souberem de alguém, vocês me mostrem depois. Mas tem que ter sido antes, né? Porque depois é fácil. Tem um monte de profeta do depois, né? Depois que acontece, todo mundo vira profeta, né? Mas eu quero ver alguém que previu isso antes de acontecer. Eu não vi ninguém. Deus guardou para si essa situação. Olha aqui. O tipo de igreja que será a igreja que Jesus virá resgatar. Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando da restauração do templo, do segundo templo de Jerusalém, mas é uma figura da igreja. A glória da última igreja vai ser maior do que a glória da primeira igreja. Qual foi a primeira igreja? A igreja de Atos dos Apóstolos. Meu irmão, não existiu até hoje na história humana uma igreja com maior presença de Deus do que a igreja de Atos dos Apóstolos. Não existiu. Não existiu ainda. E a palavra está dizendo que a glória da última igreja, da igreja que vai receber Jesus, vai ser maior. A presença, a graça, o amor, a revelação, a bondade, a generosidade. Meu irmão, esse mundo está cansado de briga, de guerra. Esse mundo não quer mais palavras só, ele quer ver atitudes de amor da nossa parte. Ama o teu vizinho, ama o teu colega de trabalho, ama os teus funcionários, ama o teu chefe. Amém? É isso que nós precisamos. As pessoas estão saturadas de evangelho. Em todo lugar você pode ouvir a palavra de Deus. Tem Bíblia de todo tipo, tem livro de todo tipo falando sobre o evangelho. Tem rádio, programas no rádio, programas na internet aos milhares, pregadores para todos os gostos. Eu confesso, eu não escuto mais pregadores em lugar nenhum. Eu leio muito, e quando é alguma coisa muito específica que alguém me manda e eu sei que aquilo vai ser bom, eu escuto. Por quê? Porque já deu. Nós temos que ouvir menos ruído e ouvir mais a Deus. Amém? Fecha-se, vai lá no seu quarto. Tem um lugar aqui, né? Lugar de oração, jardim de oração. Vai lá. Começa a orar, conversar com Deus, medita na palavra, anota o que Ele te fala. Deixa de terceirizar o buscar a Deus. A gente fica terceirizando, né? O outro busca para mim, o outro traz revelação para mim. E é tão simples. Então, a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da última igreja vai ser maior do que a glória da primeira igreja. Esse é um texto fundamental. Um outro texto, Efésios. Efésios 5. Aqui. Paulo está falando do relacionamento entre marido e mulher, mas ele fala também do relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele mistura as duas coisas, e aí ele fala assim: vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Essa é a igreja que vai casar com Jesus. Jesus não vem para um casamento e a noiva toda lamecada, a noiva com o vestido rasgado, sapato quebrado. Você já viu algum casamento assim? A noiva toda estrupiada para o casamento? Não, a noiva é a pessoa mais enfeitada do casamento. Então Jesus vai vir para uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem remendo, adornada, pronta para o casamento. Não é uma igreja que está fugindo, é uma igreja que está em pé, que tem a glória de Deus, que tem a presença de Deus, que tem a luz de Deus, que vai ser referência para as nações e para as autoridades. Amém? Exemplo, meu irmão. Nós temos que ser exemplo para esse mundo, exemplo de honestidade, exemplo de falar a verdade, exemplo de família. E eu não falo isso de maneira moralista, né? Aquela coisa, não, exemplo, vida normal, vida abençoada, vida diária, abençoada, que abençoa quem está perto. Sabe, nós temos que ser aquele vizinho, que quando a gente muda, a vizinhança fica triste, porque tem crente que quando muda, os vizinhos soltam fogos de alegria. Eu já vi, Nós temos que ser aqueles vizinhos que fazem falta. A igreja tem que fazer falta na sua comunidade, a igreja tem que fazer falta na sua cidade. As pessoas têm que falar, nossa, essa igreja tem que estar presente, ela não pode faltar, porque ela faz diferença, ela cai na graça do povo. O que é cair na graça? É ser aceita no sentido de, como é que eu vou dizer? Ela é referência, ela faz bem para a cidade, ela faz bem para a cidade. É uma igreja abençoadora, não é uma igreja que fica pedindo coisas para o prefeito, pedindo coisa para as autoridades. Eu acho feio pedir coisa para as autoridades. Nós temos um Deus que tem todas as coisas, meus irmãos. Se Ele não conseguir suprir a sua igreja, quem vai suprir? E quando você pede alguma coisa para as autoridades, você fica preso a eles depois. A igreja tem que ter um papel profético e um papel abençoador. Ela tem que ser profética no sentido de ser referência para as autoridades, de abençoar quando está certo e de confrontar no erro. Chamar o prefeito, chamar o governador, chamar o presidente e falar, escuta, olha aqui, isso, está bênção, isso, está ruim, está errado. Mas quem tem coragem de fazer isso? A gente vê muitas vezes homens que deveriam ser homens de Deus, referência, se aproximando das autoridades para tirar proveito. Não é assim. Eles têm que se aproximar para falar o que é bom e para falar o que está errado. Os profetas faziam isso. Chegavam diante dos reis sob risco de perder a própria vida e falavam o que Deus mandava falar. Agora tem que ter, claro, uma palavra de Deus, tem que ter vida com Deus, tem que ter exemplo de vida para chegar e falar. Então a igreja, ela tem que cair na graça da cidade, ela tem que ser uma igreja que faz falta, e não cair em desgraça, e não virar piada, né? Virar graça na boca dos outros. Você está entendendo a diferença? Uma igreja que faz diferença. Mas meu irmão, isso fala de uma igreja madura na sua fé. E para terminar, então você está vendo o nível de igreja que Jesus vai voltar para casar. Não é qualquer igreja, não é de qualquer maneira. E nem todo que diz Senhor, Senhor, vai estar lá. O que ele falou? Que vai separar os bodes das ovelhas. E ele não se confunde não. Capítulo Atos 3, versículo 20 e 21. Vamos ler desde o 19. Pedro está falando
pregando o Evangelho, e diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu retenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Existe uma condição para Jesus voltar, e essa condição, Pedro está dizendo aqui: convém que os céus retenham Jesus até que todas as coisas que foram preditas pelos profetas se cumpram. Agora, os profetas falaram, e fala da restauração de todas as coisas. Quando fala de restauração, meus irmãos, esse mundo não vai ser restaurado. Amém? A Bíblia diz que esse mundo vai de mal a pior, jaz no maligno. Diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre aqueles que estão no Senhor, a luz virá. Então, Deus não vai restaurar esse mundo agora. Depois Ele vai restaurar a terra, vai criar novos céus e nova terra. Mas antes da volta de Jesus, o que precisa ser restaurado para que os céus possam liberar Jesus para voltar? A igreja. A igreja precisa atingir a sua maturidade, a sua plenitude. Todos que têm que ser salvos precisam ser salvos, entre os gentios e entre os judeus. Todos os que habitam na terra, que precisam ser salvos, que vão ser salvos. Deus quer que todos sejam salvos, mas a gente sabe que nem todos vão ser salvos. Precisam ser salvos antes que Jesus volte. Então os céus estão retendo Jesus, até que a igreja atinja a sua plenitude, a sua maturidade, atinja o patamar que ele precisa para casar. Amém? Jesus não vai casar com uma igreja de qualquer maneira. É o casamento. É o casamento. A Bíblia começou com um casamento entre Adão e Eva, e vai terminar com um casamento entre Cristo e a sua igreja. Olha só que pensamento, que mentalidade. Deus tem um fio condutor ao longo de toda a história. Começa com o casamento de Adão e Eva, que é uma figura do casamento de Cristo e com a igreja. Amém? Então não vai ser de qualquer maneira, não vai ser uma igreja desarranjada, uma igreja, não, é uma igreja que sabe quem é Jesus, sabe quem é o noivo, está ansiando pelo noivo, está focada no noivo, está buscando o noivo. E é uma igreja cheia de amor, cheia de compaixão, generosa, abençoadora, uma igreja que reparte, uma igreja que não pensa nos seus próprios interesses. Essa é a igreja que Jesus virá para se casar com ela. Amém? E nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos parte desse povo. Você é um privilegiado, porque você faz parte do maior projeto da história. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Precisamos voltar para a essência do Evangelho, para aquilo que realmente importa. Vamos orar agora, colocar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque somos privilegiados. Te agradecemos porque somos parte desse povo, um povo que está sendo chamado para fazer parte da tua eclésia, fazer parte da tua igreja, que tem tido revelação de quem é Jesus, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, um povo que tem disposição para amar, tem disposição para abençoar, tem disposição para ensinar, tem disposição para acolher, Pai. Abre os nossos corações para sermos mais abençoadores, mais generosos do que já temos sido. Senhor, eu te agradeço por essa igreja local, por cada um que está aqui nessa noite, por cada um que ajudou a fundar este lugar, já tem o seu galardão,
Senhor, faz dessa igreja, desse povo que se reúne nesse lugar, uma referência para essa cidade. Uma igreja que faz falta, uma igreja que é relevante, não apenas pela aparência, pelo tamanho, mas uma igreja que é relevante pela sua essência, pelo que ela é em Ti, pela sua identidade em Ti. Cada um que está aqui, saiba que é importante para o Senhor, não pelo que faz, não pelos dons e talentos, não pelas funções, mas é importante para Ti, porque foi gerado por Ti, tem uma identidade, tem um nome em Ti. Oh Deus, obrigado Senhor, obrigado. Eu Te louvo porque a Tua igreja vencerá. A Tua igreja estará pronta quando chegar o dia do casamento. A Tua igreja estará pronta para se casar contigo. Uma igreja santa, limpa, lavada no Teu sangue. Uma igreja que o Senhor ama e que Te ama, Jesus, acima de todas as coisas. Eu Te louvo, Pai, Te agradeço por fazer parte desse povo. Senhor, não importa o tamanho do nosso ministério, o que importa é se estamos sendo fiéis para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Faz cada um aqui ser fiel ao seu chamado, ser fiel à sua missão, ser fiel aos valores da Tua palavra. Eu Te agradeço por esse tempo, por essa oportunidade, por estar aqui nesse dia de festa, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.